Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a pergunta se impõe: foco total na Sul-Americana ou pensar no derby contra o Palmeiras pelo Brasileiro? Qual deve ser a escalação? E vou te contar um bastidor muito importante. O descontentamento interno com o técnico Ramon Dias, ele está cada vez mais forte. Tem como pensar diferente disso, né? Tem um derby na segunda-feira, mas tem esse jogo importante contra o Racing. Primeiro eu estou perguntando para vocês, né, o que vocês fariam, o que vocês estão pensando sobre esses dois jogos, mas existe uma informação muito clara, muito estabelecida de que o foco total está nesse jogo contra o Racing. Ramon quer demais essa classificação. Quando eu digo Ramon, eu falo da comissão técnica, eu falo do elenco, eu falo do clube. O clube quer muito chegar na decisão. Depois se pensa no Palmeiras. Ah, mas pode ser que estoure, pode ser que inicialmente, dependendo das circunstâncias do jogo, né, a coisa possa se desenrolar diferente, mas inicialmente o Ramon, preserve algum jogador que estiver mais desgastado. Isso pode acontecer. O Memphis não começar não é uma garantia, tá? Não é uma garantia. Eu acho que o Ramon ainda vai pensar o que fazer nesse sentido. O Yuri vai pro jogo, o André Ramalho vai pro jogo, o Carrilho deve ir pro jogo, o Garro deve ir pro jogo. Ele deve colocar, em tese, a sua força maior, com uma ou outra preservação, não pensando só na segunda-feira, pensando no jogo mesmo, deixa pro segundo tempo esse aqui, ali e tal, porque ele vai querer demais essa classificação. E já estabelecemos aqui os motivos disso. O Ramon jogou a sua honra na entrevista pós-jogo, no jogo da ida, dizendo que nunca perdeu no Euscilindro e que não é agora que ele vai perder. Ele é argentino, então vencer na Argentina tem um significado muito importante para ele. A Sul-Americana, chegar numa final, pode garantir inclusive o emprego dele, porque a pressão está muito forte, inclusive interna. Aliás, já existe uma tendência de que ele não permaneça. Eu acho que o Ramon entende que daqui a pouco um título, primeiro, pode deixá-lo marcado na história do Corinthians, um título inédito. Segundo, que pode lhe dar uma sobrevida. A gente nunca sabe, né? Chega no final do ano, a mobilização, o torcedor se acalma e tal, daqui a pouco fica um pouco mais ameno para que ele possa renovar o seu contrato. Renovar não, né? Ele tem contrato até o fim de 2025, mas continuar aqui sem maiores problemas. Então, tem um título em jogo e botar faixa te coloca na história. Tem uma classificação direta para Libertadores se isso acontecer. A vaga na Copa do Brasil, que hoje o clube não tem. Uma vaga na final da Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Tudo isso está em jogo, gente. Aquele torneio lá com o campeão da Europa League, tudo isso está em jogo. Um calendário, prestígio, autoestima, mais dinheiro, premiação. Tudo isso em 90 minutos. Na Argentina, contra o Racing. Para isso, o Corinthians vai ter que vencer a partida. E é claro que o Ramon estabeleceu esse jogo como foco. O Palmeiras ele quer ganhar, o Corinthians está mordido, não vence desde 2021. É um jogo importante para encaminhar a saída definitivamente da ponta de baixo da tabela, mas antes disso tem o Racing e não tem como pensar diferente. Então eu pergunto para vocês, né, o que vocês fariam? Será que o Palmeiras não é mais importante? Mas isso, na verdade, não está em discussão dentro do Corinthians. Mesmo que ele faça uma preservação ou outra por desgaste, e aí sim é a única maneira dele tirar um jogador ou outro desse confronto, porque o foco vai ser esse jogo contra o Racing. Só que eu estou tentando montar essa escalação. O Hugo no gol, tem uma informação de que ele vai com o Fagner e não o Mateuzinho. E aí, eu acho que isso não indica que ele está com foco no Palmeiras. Eu acho que ele está, escolhendo o Fagner por uma questão de experiência, né? E também uma questão tática, né? De você ter um jogador construtor ali pelo lado direito do campo. O Hugo tá voltando a ficar à disposição, mas o Matheus Bidu é titular. Eu sei que ele tá jogando muitos jogos, mas ele tá jogando bem, e se ele tiver a pleno é ele que tem que jogar. O Kaká ficou em São Paulo depois da lesão contra o Cuiabá, né? Na verdade ele sentiu dores, então o Félix Torres e o André Ramalho deve ser a dupla de zaga. No meio de campo o Martínez volta, e aí tem uma dúvida se ele vai com Carrilho, Charles e Garro, Bidon, Alex Santana. Aí realmente ele tem muitas opções, né? Eu não sei exatamente qual seria esse segundo homem de meio campo, do vértice ali pelo lado esquerdo. Direito também, né? Mas eu acho que o Carrilho vai ser titular juntamente do Martínez. E aí faltaria esse cara aí, que pode ser o Alex, pode ser o Charles, pode ser o Bidon, com o Rodrigo Garro na frente. E o Yuri Alberto no ataque, com o Romero, com o Thales, com o Memphis,
Olha que bacana, cara. Quantas opções ganhou o treinador do Corinthians hoje com esses reforços aí, né? Ele pode se dar o luxo de escolher. Eu espero que ele não coloque 3 atacantes, porque isso desfaz o meio e foi o grande problema no jogo da ida e nos últimos jogos, né? O jogo contra o Flamengo e tal. Então, esse sistema com um meio-campo mais reforçado e 2 atacantes é o que tem funcionado. Tomara que ele mantenha essa ideia. Diante disso, o Corinthians, né, recebe de volta o Martínez e o Yuri, que cumpriram suspensão, e tem essas possibilidades aí. Será que ele deixa um pouquinho mais descansando para pensar no Palmeiras e tal? Enfim, o foco total no Racing pela Sul-Americana. Nos bastidores, depois da vitória sobre o Cuiabá, que a Corinthians TV exibiu, a gente pôde perceber alguns líderes do elenco se manifestando. E aí é muito legal, né? Porque esses vídeos nos dão a possibilidade de ver coisas que a gente não tem acesso, que são essas questões intramuros, né? Quem que fala mais, quem que tem um perfil mais de liderança. Vemos o Fagner, né, como o último remanescente, né, de um Corinthians já de outros anos, puxando bastante a palavra, dizendo né, que era o jogo para sair da zona do rebaixamento e tal. Quem faz isso também é Romero. Romero usando palavras fortes, palavrões, dizendo vamos sair dessa merda e não vamos mais voltar. Hoje é o jogo, hoje é o dia. O Romero não é um titular, mas ele é um cara muito respeitado lá dentro. E é por isso que muitas vezes, quando ele não vai bem e tal, ele continua tendo sequência. Porque o Ramon e o Emiliano entendem que o Romero é um cara importante para o elenco, importante para o grupo. E isso se verifica também de forma interna. Ele é o cara que pede a palavra, ele é o cara que mobiliza os caras. O Romero é muito identificado com o clube. Então isso se mantém também nesses discursos. O Pedro Henrique, cara. O Pedro Henrique é um jogador que ainda não disse muito a que veio, né? Um cara muito voluntarioso e tal, mas ele constrói isso no dia a dia. Esse perfil de liderança, ele tem uma experiência, ele não aparenta, mas ele já tem 33 para 34 anos, rodou muito tempo lá fora, voltou para o Inter recentemente, antes de vir para o Corinthians. Então ele é um cara mais rodado, um cara experiente, um cara que tem uma voz ativa no vestiário. Mesmo não sendo um cara que jogue sempre, é um cara que dá pra gente perceber ali que ele fala sempre. E quem comanda as ações, e aí eu já vou encaminhando o meu último assunto aqui, quem comanda as ações também por parte da comissão técnica, no sentido de discurso e tal, pelo menos nos vídeos exibidos nos bastidores, é o Emiliano. O Emiliano tem um protagonismo, e isso não é novidade para ninguém, muito grande dentro do Corinthians. E isso se verifica nas entrevistas coletivas, nesses vídeos de bastidores, né, nas pré-eleções, nos treinamentos, à beira do campo. E aí eu conversei com algumas pessoas que me disseram que, assim, cara, 85% do trabalho quem faz é o Emiliano. E quando a gente se questiona, né, de novo, sem nenhum tipo de preconceito, cara, isso é muito normal, cada vez mais comum, né? O Dorival trabalha com seu filho, o Tite trabalha com seu filho, o Marcelo Cabo trabalha com seu filho, é normal. Mas me parece, eu tenho a sensação, e eles trabalham juntos há muitos anos, tá? Não é agora. Mas que o Ramon, assim, vai chegar um momento da carreira que ele vai deixar para que o Emiliano siga o seu trabalho, né? Que ele não vai ter mais saúde, disposição e tal, ele já é um senhorzinho e tal, e já tem a sua história consolidada. E ele deixa, né? Ele delega, ele permite com que o Emiliano seja, digamos, mais proativo. E isso nem sempre agrada. E acho que o Emiliano ele tem o respeito de boa parte do elenco e tal, muitos caras gostam dele, mas nem todo mundo gosta. Então, muitas vezes tem essa dúvida de a quem se reportar. Né? Quem é o treinador do Corinthians? Existe essa dúvida. E você vê que nos bastidores, quem toma a frente é o Emiliano. Ele costuma fazer boa parte do trabalho. E tem algumas questões que me passaram que são motivos de descontentamento, não só relacionadas a isso, mas sobre metodologia de trabalho mesmo. Alguns jogadores estão incomodados com o excesso de treinamentos coletivos. Treinos coletivos, gente. Você sabe o que é um treino coletivo? É um treino que não é no campo reduzido, em que se faz 10 contra 10, 11 contra 11, em que desgasta muito mais o jogador e você não tem um trabalho mais específico. Ramon e Emiliano abusam dos treinos coletivos. No final de temporada, o jogador não aguenta mais. E hoje, com os processos mais atualizados, você faz os campos reduzidos, né, para que o jogador toque mais na bola e trabalhos mais específicos, de bola parada, ele faz pouco isso, pelos relatos que eu tive. Ele faz mais trabalhos coletivos generalizados, mais amplos, mais intensos, mas de uma forma muito mais vaga.
Foi o que me passaram. Que outra coisa que eu achei bem coincidência, que os dois, muitas vezes, eles posicionam no treinamento, eles mudam muito a escalação, né? Isso desagrada o jogador. Você pode estar do outro lado pensando assim, mas o jogador não tem que se desagradar ou não, ele tem que entender. Beleza, eu só estou passando a informação. O jogador não gosta, né? De constantes mudanças no time. Muitas vezes eles posicionam, quando posicionam o time na véspera, às vezes ele conversa com o outro jogador, porque isso eu já tive relato. Ó, você vai jogar amanhã e tal. Mas normalmente, pelo relato que eu recebi, eles costumam avisar o time que vai entrar em campo horas antes da partida. Que era um relato muito parecido com o que fazia Vitor Pereira, vocês vão lembrar. Os jogadores foram a podcasts aí, o Juliano, o Roger Guedes, eles falaram exatamente sobre isso, que era uma dificuldade que eles tinham, né? Às vezes, na pré-eleição, vai jogar você, vai jogar... ele mudava o time, mudava até o sistema horas antes. O Ramon e o Emiliano fazem a mesma coisa. Às vezes o jogo é 9h30 da noite, às 6 da tarde, ninguém sabe quem vai jogar. Ninguém sabe, às vezes, nem qual o sistema. Daqui a pouco ele chega e fala, são 3 zagueiros. E aí muda tudo, né, gente? Muda a forma de jogar, muda o posicionamento dos laterais, inclusive, muda tudo. E às vezes é muito em cima da hora essa informação. Então, isso tem desagradado os jogadores. Só que a informação, quando ela chega assim, você já percebe que os caras já não estão mais comprando, né? E aí que qualquer coisa vira um motivo. Pelo menos é o que eu estou percebendo. Então, existe, obviamente, né? O jogador ele não vai deixar de jogar pelo técnico, pelo clube, porque os caras estão prestes aí a chegar numa final de uma competição e também de deixar o Corinthians na Série A, que ninguém quer essa mancha de rebaixar o clube. Então, eles não vão comprar briga com o técnico, não é isso. Ninguém vai derrubar o Ramon, não é isso. É só um somatório de outras informações que já vieram à tona, de jogadores descontentes com escalações ou escolhas, ou prioridade a estrangeiros. Essas notícias já vazaram. As que eu recebi recentemente, elas dão conta de descontentamentos com metodologias mesmo, do dia a dia. E isso, obviamente, vai resultando num afastamento para que o Ramon permaneça na temporada que vem. Pode ser que ganhando um título, o Augusto Melo ligue o F lá e digo, não, ele vai ficar e está acabado, e que a torcida compre o barulho e ele tenha respaldo. Mas quando o elenco começa a não validar certas decisões, e aí tem toda essa questão do Ramon e do Emiliano tomar muito à frente do Ramon, o jogador não aceita muito bem isso, enfim. Estou passando para vocês aqui o que eu recebi para dizer para vocês que existe uma tendência da não permanência cada vez mais do Ramon ao final da temporada. Kaká não viajou. Então a gente deve ter... Eu acredito que ele vai de Félix Torres. Por que eu acho que ele vai de Félix Torres? Apesar que o Gustavo Henrique não jogou o último jogo, né? Contra o Cuiabá. Mas o Racing não é um... Assim, se ele for de Gustavo Henrique, ele não vai estar priorizando a bola aérea. E o Racing, se ele for de Gustavo Henrique, ele vai estar valorizando a bola aérea. E o Racing não é um time de ficar chuveirando na área. O Racing é um time de entrar tocando por baixo. Então, não sei se o Gustavo Henrique seria a melhor escolha, porque vai ser um sufoco, o Racing vai impor um jogo de velocidade e de profundidade. Então, acredito que ele deva ir com o Félix Torres, porque o Félix Torres, que fez uma boa partida contra o Cuiabá, já gera essa confiança, né? Aliás, a zaga terminou com Félix Torres e André Ramalho, pode começar na Argentina. Eu acho que o Félix Torres, eu nunca achei que eu ia falar isso. Eu acho que o Félix Torres é a melhor escolha. O jogo deles é muito por baixo, eles armam muito o jogo por dentro, eles gostam muito de atacar por dentro. A gente viu isso, inclusive, no primeiro jogo, como eles armam por dentro, atacam por dentro. Né? Tem equipes que são assim. Isso é muito do argentino, né? Eu lembro do Eduardo Cudê no Internacional de Porto Alegre, enfim, no Atlético Mineiro. Os times deles só atacam por dentro, ele não gosta de usar os lados do campo. E deu para perceber que o técnico do Racing é dessa escola, gosta muito de atacar por dentro. Então, pô, se você vai enfrentar um time que impõe velocidade, ataca por dentro e por baixo, eu acho que a zaga vai ficar muito pesada, porque o Gustavo Henrique não é um zagueiro veloz e o André Ramalho também não é. O André Ramalho, ele se posiciona bem e consegue, quando está na sua melhor condição física, antecipar. Posicionamento e antecipação fazem a diferença no futebol do André Ramalho. Além da técnica, claro, com a bola nos pés para sair jogando. Aí é o que ele tem de melhor, na minha opinião. Então, assim, você vai ter uma zaga lenta, uma zaga mais pesada
enfrentando um time que vai impor velocidade, tocar por dentro, armar por dentro, impor velocidade por dentro e por baixo. A melhor escolha é Félix Torres para esse jogo. Se fosse um time de bola aérea, que gosta de chuveirar, gosta de insistir nas jogadas pelo alto, tudo bem, eu iria de Gustavo Henrique, mas está arriscado, né? Assim, vocês estão querendo 3 zagueiros. Deixa eu tentar lembrar o esquema do Racing aqui no jogo contra o Corinthians. Foi 2 linhas de 4, né? Um 4-4-2, né? Tava tentando lembrar se era 4-1-4-1. Não, 4-1-4-1 foi o Cuiabá. Eu sempre falo para vocês que nos meus pós-jogos eu observo o adversário também, como o adversário tá armado. Até porque, pô, como é que você vai analisar como o Corinthians jogou se você não analisou o adversário? É meio incoerente isso. Então eles jogaram no 4-4-2. Se eles jogaram no 4-4-2, 3 zagueiros, ficaria um na sobra para 2 atacantes. Não é ruim. Faria ele em 5. Pode ser. Só que se ele jogar com 3 zagueiros, quem vai ser o terceiro zagueiro? Gustavo Henrique ou Ranieri? E aí você vai de José Martínez e Charles. Eu não acredito que ele inicie com Alex Santana. Os 2 alas. Fagner acho que vai ser titular, porque não jogou o último jogo, e o Bidu na esquerda. O Garro na armação das jogadas e os 2 atacantes na frente? Não. Então ele deve ir com José Martínez e Carrilho. E aí fica Alex Santana e Charles no banco. Assim, se a gente for analisar bem, o esquema de 3 zagueiros taticamente não é ruim, 3-5-2. Só que tem uma coisa, a gente tem jogadores muito melhores no meio campo do que na defesa. Então, o que eu quero dizer? Presta atenção no que eu vou dizer. Se a gente entrar com Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique, a gente vai ficar sem nenhum zagueiro no banco de reservas, e vamos ficar com 2 bons volantes no banco de reservas, Charles e Alex Santana, porque não tem espaço para todo mundo. Eu não acho a melhor escolha. Se a gente tivesse uma zaga de muita qualidade, ok, mas a gente não tem. Então aí você vai entrar com Gustavo Henrique, André Ramalho e Félix Torres e deixar no banco Charles e Alex Santana, porque o José Martínez vai jogar. Duvido que o José Martínez seja reserva nesse time. Aí você vai ter José Martínez e Carrilho. Depois você vai ter 2 alas, Fagner e Bidu. Ou se ele quiser pôr o Mateuzinho. E o Garro na armação. Na frente, Memphis Depay. É hoje, fiel torcida! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de classificação, hoje é dia de ver o nosso timão, hoje é dia de ver o nosso Corinthians se classificando no estádio do Racing. Eu tô muito confiante e para esse jogão só a vitória interessa. Alô, Ramon Dias, só a vitória interessa. E para esse grande confronto, né, o técnico argentino, o técnico Ramon Dias, deve vir com a seguinte escalação formada por Hugo Souza fechando tudo no gol, Fagner na direita, André Ramalho e Félix Torres formando a dupla de zaga, com Matheus Bidu na lateral esquerda, José Martínez, Charles ou Ranieri, André Carrillo e Garro, Romero, o Memphis Depay e o Roberto formando o ataque. Eu estou muito confiante, eu acho que o Corinthians hoje tem tudo, né, para voltar para o Brasil classificado, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários para vocês quem vai ser o craque da partida, quanto vai ser o placar desse jogão, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!